Vou dar continuidade ao segundo vídeo da nossa aula, falando sobre o reino Plantae, diversidade e características gerais deste reino, né? As plantas são seres pluricelulares eucariontes. Nesses aspectos, elas são semelhantes aos animais e a muitos tipos de fungos, entretanto, têm uma característica que a distingue desses seres: são autótrofas. Seres autótrofos são aqueles que produzem o próprio alimento pelo processo da fotossíntese. Possui células contendo plastídeos, como amiloplastos, que armazena amido. E o cloroplasto é responsável pela fotossíntese, um grande vacúolo e parede celular constituída de celulose. Então, nós temos essas características das plantas, né? De produzir o nosso oxigênio. Ela é fundamental, né? Sem essa troca, não existe vida, né, no nosso planeta. Não existe respiração, né? Então, é uma troca de energia aí com a natureza. Por isso que devemos cuidar dessa natureza com muito zelo, né? E sermos coparticipantes e zeladores dessa natureza, que é tanto curadora, né? O homem tem, em detrimento à ganância, ele tem levado o nosso oxigênio a ser comprometido nos grandes centros. Aí a gente pode observar, né, sobre a questão da poluição. E o que nos faz essa troca é a fotossíntese, né? Nós precisamos dessa troca de energia, que é zelar pela natureza, para que a gente possa ter essa troca de energia sendo de uma forma muito responsável, né? Tendo esse zelo. A fotossíntese, nós utilizando a luz, ou seja, a energia luminosa, as plantas produzem a glicose, matéria orgânica formada a partir da água e do gás carbônico, que obtém do alimento e liberam gás oxigênio. Ao fornecer o gás oxigênio ao ambiente, as plantas também contribuem para a manutenção da vida dos seres que, assim como elas próprias, utilizam esse gás para a respiração. Então, se nós não estabelecermos esse vínculo com a natureza, de ter esse cuidado, esse zelo, né, nós vamos estar comprometidos. Compromete a nossa saúde, né? Compromete todo o nosso sistema, né? De trocas de energia com a natureza. Classificação das plantas. Em geral, os cientistas consideram como critérios importantes a característica da planta ser vascular ou avascular, a presença ou não de vasos condutores de água e sais minerais, e matéria orgânica, que essas plantas também deixam, né, em sua seiva elaborada. Ter ou não estruturas reprodutoras, semente, fruto e flor, ou a ausência delas. Nós temos plantas com sementes e plantas sem sementes. Nós vamos ver isso nos grupos, que está na apostila de vocês, já bem expostos lá. Nós temos as pteridófitas, as briófitas, eu acho que é o que alcança a apostila de vocês por enquanto. Os nomes de grupos de plantas, no caso que nós temos lá, as Cryptogma, Phanerogma, Gimnospermas e Angiospermas. Nós vamos estudar cada grupo de acordo com as suas especificidades, com as suas particularidades, tá certo? Então, nós temos uma gama de aula aí para ser inserida e ser explanada em cima desse assunto. Tenho certeza que vai ser bastante valioso, porque estudar plantas nos remetem a memórias, né? A memórias da nossa infância. No caso, quem tem avós aí que gosta de plantas, tios, né? Vai estar sempre lembrando de uma planta que relembra um familiar, né? E as plantas, elas, além de produzir essa energia, elas também têm esse laço afetivo, né, com a gente. Então, todos os tipos de plantas vai nos remeter a lembranças, né? A lembranças, seja uma árvore, sempre tem alguém para contar histórias embaixo de uma árvore, né? E as plantas, elas têm esse poder, né? E nós vamos estudar um pouquinho a ciência, adentrando nas suas
especificidades, tá? As criptógamas, palavra composta por cripto, que significa escondido, cujo significado está relacionado ao gameta, estrutura reprodutiva. Essa palavra significa, portanto, planta que vem da estrutura reprodutiva escondida, ou sem semente, ou seja, sem semente. Fanerógama, palavra composta por fanero, que significa visível, planta que tem a estrutura reprodutiva visível. São plantas que possuem semente. Gimnosperma, palavra composta por gímeno, que significa descoberta, o esperma, semente. Essa palavra significa, portanto, planta com semente, e descoberto, semente nua. Angiosperma, palavra composta por ângio, que significa vaso, que neste caso é o fruto. O esperma, semente. A palavra significa planta com semente guardada no interior do fruto. As briófitas. As briófitas, elas vêm do gergo, braium, musgo, e a planta são plantas pequenas, geralmente com alguns poucos centímetros de altura, que vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. São avasculares e não possuem vasos condutores de seiva. O corpo do musgo é formado por basicamente 3 partes de estruturas: rizóides, caloides e filóides. Na apostila de vocês tem os desenhos, né, com as estruturas. São chamadas de rizóides e caloides, os filóides, porque não tem a mesma organização de raízes, caules e folhas como os demais grupos de plantas, a partir das pteridófitas. Faltam-lhe, por exemplo, vasos condutores especializados no transporte de nutrientes como água. Devido à ausência de vasos condutores de seiva, a água absorvida no ambiente é transportada nessas plantas de célula para célula, ao longo do corpo do vegetal. Esse tipo de transporte é relativamente lento e limita o desenvolvimento da planta de grande porte. Assim, as briófitas são pequenas, sempre pequenas e baixas. Exemplos: musgos e hepáticas são os principais representantes das briófitas. O nome hepáticas vem do grego hepatos, que significa fígado. Essas plantas são assim chamadas porque o corpo dela lembra a forma de um fígado. Os musgos são plantas eretas. As hepáticas crescem deitadas no solo. E a reprodução dos musgos, nas briófitas, os gametófitos em geral têm sexos separados. Em certas épocas, os gametófitos produzem uma pequena estrutura, geralmente na região apical, onde terminam os filóides. Ali os gametas são produzidos. Os gametófitos masculinos produzem gametas móveis com flagelos, os anterozoides. Já os gametófitos femininos produzem gametas imóveis chamados osfera. Nós vamos, na apostila, fazer esses desenhos, essas representações, para melhor assimilar o conteúdo. Uma vez produzido na planta masculina, os anterozoides podem ser levados até uma planta feminina com pingos de água da chuva que caem e respingam. Na planta feminina, os anterozoides nadam em direção à osfera. Na união entre um anterozoide e uma osfera surge o zigoto, que se desenvolve de uma forma, o embrião sobre a planta feminina. Em seguida, o embrião se desenvolve e origina uma fase assexuada, chamada esporófito. Isso é a fase produtora dos esporos, né? Então, nós temos aí o ciclo de vida das briófitas, está na apostila de vocês, né? Fazendo aí a meiose no interior da sua cápsula e fazendo a germinação, né? Como eu acabei de falar e expor para vocês, né? Que existe uma característica muito peculiar nas briófitas em termos de reprodução. Na apostila de vocês, observarão e farão exercícios para fixação de aprendizagem. E vão observar esse tipo de germinação. Então, nós temos 2 grupos, né, que nós vamos estar estudando, as briófitas e as pteridófitas. E na ecologia, né, a gente percebe que nós precisamos cuidar dessa natureza, né, e trabalhar a importância ecológica, né, das briófitas. São os organismos pioneiros em uma sucessão ecológica, pode se desenvolver em rochas e produtos resultantes de uma atividade biológica.
e modifica esse abstrato de forma a permitir que outras espécies também possam se desenvolver nele. São também plantas bastante sensíveis à poluição atmosférica. Sendo assim, podem ser indicadores de áreas muito poluídas, quando nesses locais a quantidade de briófitas é bastante reduzida. Então, as plantas elas são indicadores, né, de quando o ambiente está em declínio, né? E quando o ambiente está sofrendo a poluição, né? As plantas são indicadores disso também. Boa tarde para vocês. Espero que vocês tenham somado um pouquinho, né, esse conteúdo e que vocês possam ler a apostila, fazer os exercícios e dar a devolutiva aqui para nós através do Messenger, dos nossos contatos de Facebook, e-book, Meet, tá certo? Um grande abraço para vocês, da professora Diclá.